Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também ao nosso estudo. Hoje, livro O que é o Espiritismo, ok? Vamos falar sobre fluido. Então, nós vamos estar dando sequência a esse estudo, hoje no nosso 13º encontro. Nós vamos falar sobre, para você se situar, tá? Segundo diálogo, o cético, falsas explicações dos fenômenos. No encontro passado, nós falamos sobre alucinação. Hoje, nós vamos falar sobre fluidos, ok? Aliás, além além do Fábio, nós vamos ter um elemento surpresa fundamental para o nosso entendimento desse estudo, desse encontro, ok? Quero que vocês me dêem um retorno do som, tá? Quem tiver. Nossa, hoje a Cristina chegou cedo, milagre de Deus hoje. Nossa, aleluia. Pessoal, tanto a Cristina, quanto a Luísa, quanto a Eliene, se vocês virem lá por aí, qualquer problema técnico que vocês tiverem, pode ir de encontro a ela, ok? Elas vão resolver com o maior carinho, tanto ela quanto a Luísa. A Eliane tá por aí lá compartilhando, coitada, tá correndo atrás aí, mas já ela volta, tá? Hoje nós temos a Ana Maria Sabino. Me dê um retorno do som, Rita, o som. Dani, tá show, ó. Recebi bastante elogio do cartaz aí, tá? Você tá fera mesmo. Valéria, obrigado, viu? Pela sua presença, pelo seu carinho, pelo feedback do som aí. Olha, o Eulália tá com a gente, a Silva, olha lá, Silva. Olha aí, ó, o primo Gambarim tá aí, ó, o pessoal de Cândido Rodrigues. Primo, cuidado aí que eu fiquei sabendo hoje que tá cheio de Covid aí, cuidado, hein? Aí, ó, hoje com certeza, ó, não tenho dúvida, o Dani já tá cantando a bola, nós sairemos todos fluidificados hoje, né? Então, olha, a Maria Alicinha tá aí já também. Boa. Olha aqui, a Iane, muito bom, Iane. Nossa, o Adalberto, coitado, 5 horas da manhã da segunda-feira já está acordado, prestigiando a gente. Arigato, Adalberto, a todos do Japão aí, muito grato pelo sempre carinho, pela sempre atenção, pelo sempre auxílio aí, tá? E bom dia de segunda-feira para vocês aí. Ana, opa, olha hoje quem apareceu aqui, ó. Não, hoje a Fabi também tá por aí. Oi, Fabi, bom te ver, viu? Bom te ver mesmo. Nossa, tá legal. O som tá ok, muito bom. Tudo ok. Quem falou tudo ok aqui? Ah, tá. Tem que trocar. Vamos lá, então. Deixa eu tirar esse banner. Vocês passaram bem a semana? Aí, agora ficou melhor. Tudo tranquilo? Então tá. Eu já vou colocar o nosso querido Fábio Fadel, tá? E a prece inicial hoje vai ser com ele. Então, eu quero que vocês dêem boa tarde, boas-vindas ao nosso querido Fábio. E aí, meu amigo, meu irmão, tranquilo? Como é que tá, Lê? Sossegado, muito bom. Cheio de fluido aí para hoje ou não? Ah, precisa, né? Tô fluidificado, tô bombando fluido aqui. Então, tá, eu vou pedir a gentileza para você fazer a nossa prece inicial, ok? Então, vou te deixar em evidência, você pode ficar à vontade. Então, convidaria todos agora do chat aqui, que estamos todos juntos, conectados no mesmo pensamento, para o nosso estudo, que nós nos acalmássemos um pouquinho, tirássemos o dedo do celular ou do notebook, ou onde a gente estiver assistindo, e pedimos com que Jesus, nosso mestre querido, e os bons espíritos estejam conosco, para que a gente possa estudar as suas lições e as lições necessárias para que a gente possa evoluir espiritualmente. Pedimos também a cada um dos bons espíritos que estejam dentro do nosso lar e que protejam todos aqueles que nós gostamos, para que nada de ruim possa nos acontecer, e se caso alguma coisa mais difícil estiver acontecendo, que esses bons espíritos também nos dê a confiança, a certeza e a fé de que tudo isso vai passar um dia e que todos nós sairemos um pouco melhores de todas essas situações.
Pedimos a inspiração dos bons espíritos para que a gente possa compreender a lição que será dada hoje. E peço também a proteção dos bons espíritos para os nossos amigos que estarão hoje aqui conosco, para completar esse bate-papo que tem sido tão gostoso e tão edificante a todos os domingos. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, espíritos amigos, que assim seja. Olha, e lembrando, né, pessoal, quem puder nos ajudar aí curtindo, compartilhando, eu sei que muitos aí tem muitos grupos de WhatsApp, grupos de centro, grupos espíritas, então vamos colocar isso para rodar, porque às vezes muitas pessoas precisam de um entendimento, de uma coisa, ainda mais um tema como esse, como da semana passada, enfim. É de suma importância, porque se você entende a questão dos fluidos, você vai entender uma série de outros fundamentos do espiritismo, a mediunidade, não sei se o Fábio concorda comigo, a questão dos passes, a questão do pensamento, a obsessão e tudo mais. Então, inclusive, Ale, deixa eu só te interromper um pouquinho, que você não citou a própria prece, ela no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer o porquê que a prece ela surte o efeito ou não surte efeito, muitas vezes através dos fluidos, né, assim, e da nossa vontade. Olha, e eu como disse semana passada, né, além de eu, Ale, além de Fábio, nós vamos ter um elemento surpresa aí, né, para dar o maior entendimento para todo mundo. Vamos trazer um especialista, tanto da área acadêmica, que ele é formado em física, tá, quanto na área do espiritismo, que é um estudioso, é um pesquisador. Então, ó, só para vocês verem que não é mentira, hein? Ó, grande Jorge! E aí, meu velho? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus, na paz do Mestre Jesus. Estamos juntos aí para mais um bate-papo aí daquilo que a gente gosta, né? Então, hoje, para você se situar, Jorge, nós estamos no segundo diálogo, né, do livro que é o Espiritismo, no cético. Nós vamos no tópico falsas explicações dos fenômenos espíritas. Na semana passada, no encontro passado, nós falamos sobre a alucinação. E hoje nós vamos falar sobre fluido magnético, tá? E aí a sua presença é fundamental para nós aí, para o pessoal, de uma maneira bem simples, né, como você sempre faz, bem tranquila, trazer essas questões. Ainda mais você que é da área acadêmica, pode juntar uma coisa com a outra para poder passar nada melhor do que isso para auxiliar. Beleza? Então a gente vai seguindo. Quando vocês precisarem, tanto o Fábio quanto você interromper alguma coisa, nem precisa falar. Vai interrompendo, eu paro e aí depois a gente continua. Por quê? Eu vou trazer o diálogo, né, para o pessoal acompanhar, como a gente sempre está fazendo, e aí vocês podem acompanhar. Primeiro a gente vai colocar a pergunta do cético, né? Vamos ver o que ele está querendo saber de Kardec. Vamos compartilhar. Compartilhar a tela. Vamos trazer, ó. Isso, olha lá. Não esquece de dar aquele curtizinho, tá? Não esquece de dar aquela compartilhada. E aí o cético vai dizer para nós, ó. Admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo? E aí Kardec, ele vai trazer para nós a resposta. Então a gente vai seguir no texto, vocês que nos acompanham, tá? Kardec vai falar assim, ó, tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos, esses golpes, nos deram prova de inteligência, quando se reconheceu que respondia ao pensamento com a inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão. Aí 2 pontos, ele vai concluir. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E ele vai continuar.
Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? E aí a gente vai compartilhar o texto de Kardec, onde ele vai colocar aqui para nós. Olha lá. Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência que os faz mover. Dá-se o mesmo com as mesas a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Esta é a questão. Essa é a questão. E aí ele vai, e aí ele vai continuar no texto dizendo: aos que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir, segundo as ideias particulares e baseada, quando muito em observação muito superficial. Ok? Esse é o texto que nós vamos comentar sobre isso hoje. Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução para essa questão dos fluidos, no qual tanto o Fábio quanto o Jorge aí vão interrompendo à medida que eles quiserem, ficar muito à vontade. Por quê? Na questão 27, Kardec vai falar assim, que haveria, pois, dois elementos gerais no universo, matéria e espírito. Então é isso que a gente vai colocar de pronto aí para vocês acompanharem junto com a gente, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso, conseguem ver aí, tudo tranquilo? Tá. Aí vamos lá, há dois elementos lá. Matéria, então, Deus, né? De Deus vai colocar lá espírito e matéria, como está lá no texto, né? Haveria dois elementos no universo? Sim. Acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas lá, que eles vão chamar que é a Trindade Universal. Então, vamos lá, ó. Esses três, a gente vai fazer um esqueminha, ó. Trindade Universal. Desse princípio e dessa matéria, olha lá, vai do espírito lá, vai sair o princípio inteligente, da matéria, o princípio material. Desse princípio inteligente, nós vamos observar que vai partir o quê? Vai individualizar-se, são criados aí todos os espíritos. Isso a gente está mostrando didaticamente para vocês entenderem, tá? E do princípio material, a matéria-prima do universo. Então, isso a gente tem que já ter uma noção para a gente poder entender, tá? Questão da Deus, Espírito e matéria, e aí a gente vai vindo que dessa matéria vai originar, como a gente viu no esquema, o princípio inteligente, o princípio material, onde ali que vão ser criados todos os espíritos, e dessa matéria, ela que vai derivar tudo o que é matéria, só que a gente vai ver daqui a pouco que essa matéria, ela tem vários níveis aí, feito? Os meninos, se vocês quiserem interromper aí, fica à vontade aí, tá, cara? Você só tá dando como é que fala? Uma introduçãozinha pequena aí. Ale, quer falar algo? Não, fica à vontade aí. Não, assim, só voltando um pouquinho, eu acho importante sempre relembrar que o Kardec, quando ele foi convidado a presenciar o fenômeno das mesas girantes, foram 3 convites. Não foi de primeira que ele foi, não, e o primeiro convite, que foi o Sofortier que fez a ele justamente falou sobre isso, olha, as mesas se movendo sozinha, o magnetismo pode perfeitamente explicar todo esse tipo de coisa. Então, eu achei bastante interessante ele colocar logo isso aí, porque ele vai colocar lá no Livro dos Médiuns sobre os espíritas exaltados, né? Aquele espírita que ele acredita em tudo que é dito, o pessoal vai abraçando, como se diz, né? Uhum. E é bom que todos nós tivéssemos essa prudência do codificador, né? Eu acho melhor se a gente ficar sempre um pouco desconfiado, pelo menos eu sigo essa linha, do que ir aceitando tudo de uma maneira sem contestar nada. Não, perfeito, perfeito. Você quer falar alguma coisa, Jorge? Alguma coisa, filho? Não, tá tranquilo. Então
Podemos prosseguir? Não, legal. Então, por que é interessante a gente saber isso? Porque a gente vai ver que desse elemento material, ele vai derivar lá. Vou colocar para vocês novamente. Acho que não está saindo para vocês aí, né? Tá saindo. Está saindo, sim. Tá. Então, vamos lá. Por quê? Nós sabemos que o espírito, ele é muito sutil, né? Ele bem mesmo. E nós temos no outro extremo, né, nosso corpo físico, tá? Que é matéria densa. Então, vamos lá. Lembra que nós vimos no encontro passado? Espírito, perispírito e matéria, tá? Então, aqui, o espírito é mais sutil, lembra que é um clarão, uma centelha, algo do tipo assim, bem sutil. E tem a matéria, vamos pôr o nosso exemplo do corpo, que é muito densa, tá? Então, o espírito, para ele poder atuar sobre a matéria, que nós precisamos disso para a gente cumprir a nossa missão aqui, para a gente poder articular as coisas. Então, eu preciso que esse espírito atue sobre a matéria, só que ela é demais grosseira. Então, o que eles vão nos falar? Que eu preciso de um intermediário, tá? Que nós vamos chamar de fluido universal. Este fluido, né, é o elemento material necessário, ele é o fluido universal, ele exerce um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiadamente grosseira, para que o espírito possa exercer sobre ela algum tipo de ação. Então, a gente tem que ver muito bem isso. Outra coisa que a gente tem que ter em mente sobre a questão da matéria. O Jorge está aí agora, ele já pode falar com mais propriedade do que eu. Nós temos tipos de matéria, tá? Tipos de matéria, que eu vou tentar passar para vocês aí, ó. Tipos de matéria. Aqui antes, ó. Aqui está o fluido, que é o princípio lá da material, tá? E aqui nós temos a matéria tangível, vamos colocar como o nosso corpo. Só que desse fluido até a matéria tangível, nós temos inúmeras divisões, ou inúmeros níveis dessa matéria. Tanto que o perispírito, que é o agente intermediário, que se une ao espírito, né, para atuar no corpo físico, ele também é matéria, mas é um tipo de matéria que não é quinta essenciada, que nós vamos falar, não é suscetível aos nossos sentidos. Mas ele é uma divisão entre o princípio material, né, que é esse fluido universal, e essa matéria tangível. Um exemplo para a gente usar, o nosso corpo, tá? Então, aqui são os estados da matéria, olha lá. Sólido, líquido, gasoso e o plasma. Talvez alguns já tenham esse conhecimento, tá? Outros nem tanto. Mas é interessante a gente colocar para vocês sobre isso. Por quê? Essa matéria, ela determina, na verdade, né, o que determina o estado em que a matéria vai se encontrar é a proximidade das partículas que a constituem. Então, essa característica, ela vai obedecer a alguns fatores que são da própria matéria. Por exemplo, força de coerção, que faz com que essa molécula se aproxime uma das outras, uma força de repulsão, que faz com que essas moléculas se afastem uma da outra. Então, esses estados de agregação da matéria também são chamados estados físicos da matéria. Também é importante dizer que o volume, a densidade, a forma de um composto podem variar sempre de acordo com a temperatura. E aí também nós colocamos o plasma. O plasma, às vezes, é um pouco menos conhecido. Ele é também conhecido como o quarto estado da matéria, né, o estado físico da matéria, formada por uma massa de gás ionizado de altíssima temperatura. Quem protagonizou, né, quem catalogou isso foi o inglês William Crookes, né, que nasceu em 1919, na década de 1850, ok? Vamos lá? Querem comentar alguma coisa, meninos? Jorge, pode discordar também, viu, Jorge? Fábio também, fica tranquilo aí, cara, vocês são de casa.
Eu queria só falar um pouquinho, assim, a gente... o conceito, a palavra fluido, ela, dentro do pensamento de Kardec, ela tem duas aplicações, ou dois entendimentos. Existe um entendimento, quando ele está falando de fluido, no sentido de alguma coisa que existe e que a ciência ainda não catalogou. Então, quando ele está falando lá de vários fluido espiritual. Então, é algo que existe, que é matéria, mas que a ciência não catalogou. E existe o conceito de fluido, que é o conceito que todo mundo entende aqui. Então, a palavra fluido, como a matéria como a gente conhece, Kardec ele dá muitas... ele trata como fluido muitas coisas que, conforme a ciência vai avançando, deixa de usar a expressão fluido, porque Kardec, se tivesse encarnado hoje, algumas coisas ele não usaria a expressão fluido. Então, quando a gente está falando de matéria, lá do princípio espiritual, do princípio material, até a matéria como nós entendemos, ela já passou por muitas transformações. Então, quando a gente fala lá do átomo, o átomo ele é formado, né, das partículas e das subpartículas. Essas subpartículas já é resultado de uma individualização desse princípio lá inicial, que já individualizou de várias formas para gerar essas subpartículas. Essas subpartículas vão, dependendo do estado em que ela esteja e da forma, do estado de agregação, vão formar as partículas que vão formar o átomo. Então, quando a gente fala assim da individualização, esse fluido cósmico universal que o Kardec fala lá, no nível mais básico, ele só existe no mundo dos espíritos puros, tá? Então, quando a gente fala de matéria, como a gente entende da nossa atmosfera espiritual aqui, ela já está individualizada, mesmo entre os espíritos. Então, é um nível muito mais denso, já é um outro nível. Então, desse nível de perispírito nosso até esse lápis aqui, já tem vários estágios de individualização. Então, quando Kardec fala lá, fluido magnético, isso também é importante. Quando ele fala fluido magnético animal, o conceito não tem nenhuma relação com a física. Nenhuma relação com a física. O fluido magnético animal que ele está falando lá é algo que age sem, entre aspas, um meio, então, uma ação à distância. Então, quando alguém dá o passe, ela faz uma ação à distância. Essa ação à distância, a única referência que se tinha na época de Mesmer era o magnetismo. Né? Você pega dois ímãs ali, eles né, não tem nada no meio, então eles interagem entre si. Então, usou-se a palavra magnetismo. Só que o conceito de magnetismo, quando Kardec está falando das questões espíritas, da ciência espírita, não tem nenhuma relação com a ciência da física material. Isso é importante separar, porque muita gente confunde, acha que é o magnetismo mineral lá, que a própria ciência hoje em dia, exemplo, na época de Kardec, ele poderia usar a expressão fluido magnético espiritual, que é isso que a gente está falando do espírito, e fluido magnético material. O que ele usava de fluido magnético material já foi catalogado, já não precisamos usar a expressão fluido magnético material. Por quê? Porque já existe a teoria eletromagnética, eletrodinâmica quântica, todas essas coisas que já estudaram esse fenômeno. Então, a gente já não precisa mais usar um termo genérico para algo que a ciência já sabe o que é. Agora, em relação à ação no passe, em que existe, vamos dizer assim, doação de um elemento material que não se conhece, a palavra fluido ainda pode ser usada. Então, é só para a gente aprender, saber fazer essa separação, porque isso é importante. Tá. No caso, Jorge, essa... Deixa eu pegar aqui. Esse conceito, a grosso modo, estaria certo? Você consegue ler aí ou não? A palavra fluido usada por Kardec é para designar um meio existente para a ação das coisas,
é um termo genérico para algo desconhecido. Perfeito, isso aí, exatamente isso. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa acha que quando ele está falando ali fluido, é algo específico. Não, é algo que não se sabe. Um exemplo, para ficar bem claro. Fluido fluido vital. O que seria o fluido vital? O fluido vital é algo que dá vida. Então ele fala, existe algo material que proporciona vida, ok? Tá bom. Só que hoje a ciência já avançou muito, a gente já sabe o que gera, o que mantém e gera a vida é a atividade celular. Então você não precisa mais usar a expressão fluido vital se você já sabe que tem uma atividade celular ali, o que faz a célula funcionar bem ou mal, o que mantém a vida da célula, é isso. Só que a gente ainda, às vezes, ainda fica presa na ideia de fluido. Não, agora já se sabe o que é. Então, agora, em relação no passe, a gente não sabe ainda o que é. Então, a gente pode continuar usando fluido. Ô, Ale, eu queria perguntar para o Jorge. Claro, à vontade. Sobre a água fluidificada, ô Jorge. O ideal é nós chamarmos de água fluidificada, porque, em essência, a gente fala que um líquido já é fluido, né? Seria tipo uma redundância o que estaria a gente falando água fluidificada. Existiria um termo mais correto para nós chamarmos essa água fluidificada? O Kardec usa a expressão água magnetizada, entendeu? Que porque ele está falando de magnetismo, é algo que a gente não conhece, que está agindo na água. A gente fluidifica a água todo dia. Quando a gente ferve a água, né, ela evapora, ela vai ficar mais fluida do que ela já estava. Do que já é. É verdade. Jorge, não, desculpa, pode prosseguir. Então, o Kardec usava a expressão água magnetizada. Eu acho mais interessante. Porque fluidificar, né? Porque assim, você está usando um conceito material, que é o fluido, água, que é um fluido, para um conceito da ciência espírita, que é o fluido magnético. Então, você está botando um fluido no outro fluido, fica uma coisa... Se você entende melhor, é melhor usar água magnetizada do que água fluidificada. Né? Tá. Agora, uma coisa que a gente vê com muita recorrência por parte de espíritas, de espiritualistas, né? Os espiritualistas a gente até deixa quieto. Agora, os espíritas falam muito a questão de energia. Seria correto utilizar esse termo energia para, quando a gente quer, na verdade, sei lá, seria correto? Porque, às vezes, a energia dá a entender que é algo ligado à matéria, às vezes, não é? O meu corpo, ele despende energia, porque a matéria está em trabalho, e esse trabalho está colocando, né, em joules, né, esse trabalho, então ele está despendendo quilocalorias. Então, mas assim, eu tenho base pela fisiologia, que é a minha área. Eu não sei como que seria isso dentro do espiritismo. Já vi pessoas fazendo um equívoco filosófico muito grande. Fala assim, matéria é energia. Não é, porque o Einstein disse que matéria é energia. O Einstein nunca disse que matéria é energia. O Einstein fez uma equação que mostra que energia se converte em massa e massa se converte em energia, mas não matéria. Matéria é um conceito filosófico, ok? Então, são coisas diferentes. A palavra energia também é um outro termo genérico. E olha só, é termo genérico dentro de termo genérico. Então, falar assim, não, eu vou doar energia. Então, porque é uma outra palavra mais genérica ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O que a gente pode usar de forma coloquial, não tem problema, mas você entender o que é. Então, a energia que se fala, a gente não sabe o que é, nenhum físico sabe o que é energia. A gente bota lá o equivalente de energia, ok? Mas é um termo genérico. Assim como o Kardec fala, o fluido espiritual. O que é o fluido espiritual? Eu não sei, é uma matéria num estado que nós não conhecemos. Sim. Percebe? Agora, essa matéria, ela também está submetida às outras coisas que a gente ainda não conhece. Aí, olha só que coisa, mais ou menos você querer explicar imagina uma pessoa lá do século 5000 a.C. Aí você fala assim, você sabe o que é internet? Aí ele, não, o que é internet? Internet, cara.
você bota no computador. O que é computador? Computador é um aparelho que tem um monitor. O que é monitor? Monitor que você liga. O que é liga? Liga na eletricidade. O que é eletricidade? Né? Você vai... O cara não sabe. Então, é mais ou menos isso. Às vezes, a gente está tentando explicar com vários... Faltam muitos elementos para a gente poder começar a explicação. Então, a energia é um termo genérico. Matéria é um conceito filosófico. Massa, a física conhece. Massa e energia, conversão, a gente conhece. A equação de Einstein trabalha com isso. Agora, matéria é um conceito muito mais amplo. Então, por quê? A energia e a massa são conceitos relativos. Então, por quê? Depende. Exemplo, eu estou falando aqui de você. Fala assim, qual é a energia do Jorge? A energia do Jorge baseada em quê? Baseada... Jorge, vamos pegar lá aquela equação da Tieteteia lá do ensino médio, né? Energia igual a mv² sobre 2. Tá? Aí eu vou pegar a massa do Jorge vezes a minha velocidade. Qual é a minha velocidade em relação a quê? A minha cadeira, a minha energia é 0. Mas em relação, se eu estivesse na Lua olhando para o Jorge, ele está girando com então a energia dele é diferente. Em relação ao centro da galáxia, é outra energia. Então, quer dizer, é um conceito relativo, ok? Isso é importante da gente entender, porque às vezes a pessoa acha que é só falar, não, isso é uma quantidade de energia, são conceitos relativos. Então, falar de matéria é um conceito mais filosófico, mais abrangente. E aí, quando a gente começa a estudar em partes essas coisas, a gente vai esperando a ciência material avançar, quando fala das coisas materiais, para poder explicar para a gente. Aí sim. Agora, falar de energia simplesmente é um termo genérico, ou então você pode achar que sabe, igual lá você está lá na escola, né? Fala assim, o que é energia? Tudo que gera trabalho. Tá, não explicou nada, né? O que é energia? Tudo que gera trabalho. Tá, mas... Né? Ou então, o cara está lá no... Olha, começa a botar fórmula, letra com letra com letra, mas não explica, então você não entende. Né? Se você perguntar assim, o que é o elétron? Eu não sei o que é o elétron. Agora, eu sei que o conceito de elétron, ele influencia na nossa vida aqui, porque a gente está conseguindo aqui usar aparelhos eletrônicos. Agora, o que ele é na essência, eu não sei. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas... que às vezes a gente acha que sabe, o que, na verdade, a gente não sabe. Por isso que eu gosto daquela pergunta lá 14 do Livro dos Espíritos, né? Que o Kardec começa a fazer perguntas, e olha, tem cuidado que você está achando que sabe coisa que você não sabe. E é exatamente isso. E ainda, Jorge... Oi. E ainda eles dão até uma bronquinha no Kardec, né? Ele fala, preocupem-se mais com seus problemas, né? Do que querer entender o que é Deus, no caso, ele está falando, não é verdade? Por quê? Porque é muito comum, inclusive até a Rita colocou, Ritinha, obrigado, viu? Quando dizemos ao entrar em um lugar que a energia não está boa. A energia, dependendo de qual referencial que ela está usando. Né? Então, agora, se você falar assim, a atmosfera espiritual aqui não está boa, porque os fluidos do ambiente, eu não estou me sentindo bem, é uma coisa. Né? Agora, a energia, o quê? Tem movimentação, tem transformação, percebe? Porque, às vezes, a forma, o que você fala te remete a uma coisa que, claro que do ponto de vista, né, no colóquio, a gente não vai passar a vida querendo corrigir os outros, né? Olha, fui lá na padaria e, né, medi o meu peso. Você mediu a massa, mas também não... Né? Se a gente ficar o tempo todo, a gente vira muito chato do universo, né? Porque, olha aqui, é uma questão muito recorrente, A Natália, lá de Portugal, que nos acompanha. Obrigado, viu, Natália? Podemos falar também de energia vital, Jorge? Então, aí, porque vem olha o problema. Vem de uma outra palavra genérica, que é a questão vital. De onde vem o conceito da energia mecânica, também da física, vem da mesma origem. Isto é, tudo que se move tem uma certa vitalidade, ok? Então, se tem uma certa vitalidade, tem uma certa energia, ok? Então, antigamente, as pessoas tratavam mesmo
energia vital para o movimento das coisas. Só que, hoje, quando a gente estuda a nossa organização física, a gente sabe, por exemplo, Kardec no início, ele não sabia se a vida era fruto de um fluido vital que gerava a vida ou de um princípio vital, né? Hoje, nós sabemos que o Kardec estava correto, que nós estamos mais próximos do princípio vital, isso é, existem características no nosso organismo, ok, que vai gerar a vida. Essa vida aparecendo, ela vai se manter. Como ela vai se manter? Como é que a gente se mantém vivo? Alimentando esse corpo, ok? Então, quando esse corpo está vivo, ele tem uma certa vitalidade, que a gente pode chamar de... se ele tem um movimento, ele tem energia, né? Só que usar energia vital, você pode usar? Pode, desde que você entenda do que você está falando, né? Energia vital, princípio vital, fluido vital. Então, a vida vem da onde? De um fluido, isso é, de alguma coisa que entra e faz viver, ou de uma característica, que é um princípio. A vida dos nossos corpos, ela vem de um princípio, que gera um fluido. Então, não é... Agora, os corpos materiais, eles só podem se movimentar por causa de um fluido, que é o que o padre estava falando lá da mesa. Aquela mesa, se você não envolvê-la num fluido e fazer com que ela rompa, vamos dizer assim, ou neutralize não, mas compense a gravidade, ela vai ficar parada. Então, você envolve ali num fluido e dá uma vida factível, né? Uma vida artificial para ela. Nós temos a nossa vida porque ela já tem um acúmulo de energia, olha como é que as coisas, né? Que eu consigo me movimentar, só que isso é finito, eu preciso recompor, ok? Então, essa energia que as pessoas usam, né, no sentido de que vai me fazer me movimentar, alguns chamam de fluido, né? É um fluido. Por quê? Porque não sabia o que era. Alguma coisa que gera vida. Hoje a gente já sabe, né? Então tá lá, eu comi uma quantidade, um pedaço de pão que tem aminoácido, que vai se transformar nisso, que vai se transformar naquilo que a célula vai absorver e vai continuar a sua atividade. Hoje a gente sabe. Então, eu não preciso mais usar fluido vital para isso. Eu sei o que acontece. Então, é nesse sentido. Agora, a energia vital, pode usar? Pode, né? Mas tá vivo, tá morto. Eu acho melhor usar. Fulano de tal tem uma vitalidade, pode usar também, né? Agora isso é uma coisa importante, assim, fulano de tal nasceu com uma certa carga vital. Isso aí, ser humano não é bateria, ok? A gente tem que entender assim, o ser humano como uma máquina. Essa máquina, ela tem uma vida útil. Mas é igual um carro. Você comprou lá o carro novinho, ó. Segundo as especificações técnicas, esse carro aqui, você roda com ele tranquilo, não sei quantos mil quilômetros. Ou melhor, eu tenho lá um liquidificador. Ó, esse aqui vai trabalhar não sei quantas horas, ok? Passou um certo limite, ele não vai trabalhar mais, ele vai queimar. Ô Jorge. Oi. Só que o teu exemplo do carro foi bastante interessante, eu achei assim, porque se a gente cuidar, fazer a manutenção do carro direto, ele pode até ultrapassar aquele período de vida estipulado no manual. Agora, se a gente passar pelos buracos, se a gente não cuidar tudo, a gente acaba com o carro antes do tempo também, né? Exatamente. Isso aí. Ô Jorge, você falou que a gente como se nasce com uma carga de fluido vital aí no caso, né? Quando nós nascemos, né, que nós damos aquele choro, que a gente conta como no mundo dos vivos aqui, nós temos já algo que a gente já dentro do ventre já vem formando, né, em termos de fluido vital. Só que esse fluido vital ele é como um dínamo, porque vai depender também durante a minha vida de outros fatores, né? Alimentação, repouso, e dando. Então a gente vai retroalimentando esse fluido. Isso é correto utilizar esse termo ou não? Sim, porque você tem ali a célula, ok? Ela tem uma quantidade de energia que ela acumulou e ela tem atividade.
mas ela está gastando, uma hora ela precisa repor. Então, nós precisamos repor também. O problema é que a pessoa acha que a gente veio igual uma bateria Duracell. Na verdade, a gente veio com características, ok? Então, o nosso organismo ele tem uma programação, ele tem um certo número de divisões celulares. Vai chegar um limite que ele não vai mais dividir. Vai chegar um limite em que os nossos órgãos vão começar a atrofiar. Isso está dentro da programação genética. E não adianta você, por mais que você... os espíritos, eles podem te dar um passe lá, eles vão, vamos dizer assim, ajudar que ele ande um pouquinho mais, mas não pode ser indefinido, igual o carro. O cara chega lá no mecânico e fala assim, esse motor vai bater. Vou botar aqui um óleo diferente, vou puxar aqui e tal, mas você consegue andar mais 1 mês, 2 meses, mas depois ele vai bater de novo, é a mesma coisa. Então, o nosso organismo, não é que ele recebeu uma carga de fluido, ele tem uma capacidade de vida, ok? Você vai viver, você pode, como disse muito bem o Fábio, você pode abreviar, ou você pode usar e até passar um pouquinho daquela previsão. Mas não vai passar indefinidamente, ok? Isso é importante. E também existe um limite mínimo que você também não vai gastar. Por mais que você meta o pé na jaca, aquele organismo ele vai durar um pouquinho. Claro que depois, né, se você meter muito pé na jaca, ele vai ficar meio estragado, né? Tu pega o carro lá e começa a acelerar, dá cavalinho de pau, depois vai querer consertar ele, vai ser difícil. É mais ou menos isso. Não, é interessante, eu até perguntei sobre, por quê? A gente ouve muito palestras a qual o pessoal refere-se ao suicida, e eles, talvez, no tentar explicar, talvez de maneira mais simples, eles falam que você já nasceu com uma carga, um exemplo, para 100 anos, uma carga vital, né, de fluido vital, e essa carga foi ceifada no ato do suicídio, e aí depois ele vai ter que se extinguir até a última gota aí dessa carga aí. Mas não seria corretamente a gente colocar dessa maneira. Ele já nasce com uma capacidade genética para durar 100 anos, um exemplo aí. Isso. E vai depender de como ele vai, nesses anos, administrar esse corpo, né, que vai saber se vai abreviar ou não. Seria isso, mais ou menos. Olha, desculpa só um pouquinho, Jorge. Não, que eu queria também. Eu ouço alguns espíritas, Jorge, falando que a gente muitas vezes, quando a gente não se cuida, a gente está fazendo um suicídio involuntário. Eu, particularmente, eu não concordo muito com isso, que suicídio, para mim, é quando você tem, assim, a vontade de querer pôr fim à sua própria vida. Quando você está fazendo uma coisa que não é muito saudável, eu não vejo como o sujeito está querendo fazer está querendo se suicidar. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre isso. Legal. Então, realmente, suicídio só pode ser voluntário. Se não é voluntário, não é suicídio. É um ato consciente e voluntário de tirar a própria vida. Então, isso é uma coisa que... Eu também já ouvi essa ideia de que o fluido fica ali, né? Então, olha só, o corpo morreu. A atividade celular vai gerar essa energia que a gente se move. Ora, desde que o corpo morreu, não tem mais atividade celular. Então, a energia está guardada onde? Que pilha. Né? Percebe? Falta sentido. Ora, morreu o corpo, aquela atividade ela vai cessar, claro. Né? A gente sabe que depois da morte do corpo, o corpo ainda continua quente, a barba continua crescendo, a unha continua crescendo, mas não vai continuar crescendo uma semana, né? Vai ser ali no primeiro dia, essas coisas continuam, porque continua tendo uma certa atividade celular. Da onde? Da atividade celular, vamos dizer assim, da quantidade de energia que aquelas células acumularam, elas continuam trabalhando. E aí, conforme elas vão trabalhando, vai acabando aquela energia, elas vão também morrendo. Então, continua, mas não é uma coisa que o espírito está com uma carga, olha, fulano de tal recebeu uma carga de 30 anos. Não tem a carga. Aquele corpo que tem capacidade de se manter por 30 anos. É o princípio que gera vida, e não o fluido. O fluido é reflexo do princípio. Então, a atividade celular é reflexo da capacidade daquela célula. Aquela célula morrendo, não tem mais atividade celular,
então não teria mais esse fluido. Então, geralmente são espíritos que pegam o efeito pela causa. Ele vê o efeito e acha que o efeito é a própria causa. Só um detalhe, Ale. Claro. Lá no Céu e Inferno tem o Simon Lovert lá, que ele cometeu suicídio pulando de uma torre, e quando evocado, ele falou que 6 anos depois ele sentia como se ele estivesse num looping, caindo da torre, e fazendo... 6 anos depois, o corpo dele provavelmente já tinha as células já tinha se decomposto. Então, se fosse depender disso, né, dessa bateria, que nem o Jorge falou, que o pessoal fala, não ia ter mais, porque o corpo físico provavelmente já tinha se dissipado, e onde que está, né, esse tipo de coisa, né? Eu acho que é mais moral do que, do que basicamente material, esse tipo de perturbação do suicida. Porque faz sentido o que o Jorge colocou, e o pessoal, para nos entender melhor, por quê? Comumente o pessoal atrela essa carga, né, de fluido vital aos órgãos. Então, meu coração tem um fluido vital para tantos anos, e assim vai. Porque se eu cessei a vida orgânica, não faz sentido eu ter o fluido vital. Eu não tenho mais. A vida material se extinguiu. Mas aí que tá, aí que entra o conceito que o Jorge falou de princípio, de capacidade. Aí já é outra coisa, porque a capacidade ela está atrelada ao princípio vital, já não a órgãos em si. E essa pergunta que você falou, Fábio, o pessoal tem muito mesmo, muito equivocado. Por quê? É 952 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é assim: comete suicídio um homem que perece vítima de paixões, que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? E aí ele vai falar, é um suicídio moral. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aí para elucidar um pouco mais o pessoal. Deixa eu só falar um pouquinho, Jorge. Vai bater biela aí. Deixa eu falar um pouquinho. Se a gente for ver a terceira parte lá do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, o Kardec sempre está falando de intenção. Que o que vai lá na lei de destruição, perceba lá, quando ele sempre está falando de intenção. Se o sujeito não tem intenção de cometer o ato, eu acho que não dava para... É lógico, para mim, pelo menos é lógico, que se ele não tem a intenção de se matar, isso não deveria ser considerado como suicídio. Mas deixa o Jorge aí explicar. É isso mesmo. Porque Por que é suicídio moral? Isso é importante entender. Por que é suicídio moral? Porque o objetivo da vida não é viver. O objetivo da vida não é viver. O objetivo da vida é passar pelas vicissitudes da vida corporal para progredir moralmente, moral intelectualmente. Não é simplesmente viver, não. Ninguém progrediu porque viveu. Percebe? Você progrediu porque você se adaptou, você superou as vicissitudes da vida corporal. Se você está tendo uma vida em que você não tira proveito disso, ele está falando, esse é um suicídio moral, isso é moralmente, você está perdendo a oportunidade. E não no sentido de suicídio inconsciente, porque suicídio, se for assim, tudo é suicídio inconsciente. Porque ele usava elementos artificiais. A gente não come chocolate, é natural? Tem pé de chocolate em algum lugar? Não tem. Tem pé de café em algum lugar, pé de refrigerante. Então, assim, né? Porque as pessoas acham que elas começam... A razão ela é capaz de inventar qualquer coisa. Uma vez eu estava num centro espírita, presta atenção para tu ver como é que as pessoas são imaginativas. Aí, na hora da psicografia, ela falou assim, não, tem que usar lápis. Aí eu pergunto, por que não caneta? Não. Ela falou assim, não, porque caneta é artificial. Aí me veio na mente, mas eu nunca vi pé de lápis em lugar nenhum. Né? Percebe? A razão dá a resposta que for. Pelo contrário, desmatamento, né, Jorge? Exatamente. Vai desmatar para fazer lápis, pô. Porque a tinta é artificial, tá, mas eu nunca vi um grafite entrando dentro da madeira, ficando fininho, nunca vi. Então é isso, as pessoas estão respondendo tudo. Só que ela não entende, essa aqui é a questão.
né? Então, o Fábio falou muito bem do suicida, quando a Ivone Pereira fala lá do suicida que deu um tiro na cabeça e o sangue escorria. Ela fala assim, ué, se tem sangue escorrendo, então ele tem coração batendo, pulsando sangue? Não, é a mente dele que não se livra do ato que ele cometeu. E como o espírito, ele cria fluidicamente aquilo que ele pensa, ele criava fluidicamente aquele sangue ali. Mas era uma criação da mente dele continuar. Enquanto ele não se livrar daquele ato, o sangue vai continuar escorrendo. Não é que tinha sangue no coração dele. É a lembrança dele do corpo físico. Ó, tem uma colocação da Lu. Lu, obrigado, viu, pela presença e pela participação. Ouvi falar que se um espírito tem por vida 70 anos e comete um suicídio aos 40, ele ficará 30 anos sentindo os efeitos do suicídio, por exemplo, um tiro, igual você disse agora na questão da Ivone Pereira. Excelente pergunta. Quer falar aí, Fábio? Não, é melhor você falar, porque hoje você é um convidado especial. A gente não tem o prazer da tua presença todos os domingos, então vou aproveitar você aí. Tá bom, então olha só. Na verdade, a gente está dando uma folga pro pessoal aí, Jorge, no chat, né? Só eu e o Fábio, não. Então a gente conseguiu para poder dar uma... Então, olha só, presta atenção. As pessoas, elas criam muito essas ideias, só que ela está tratando Deus como se Deus fosse um código, tipo uma legislação em que está lá, deixa eu ver, o Alê cortou a barba, então na próxima encarnação vai ser barba menos não sei o quê. Não tem isso. As questões do espírito são questões puramente morais. Então, quanto tempo um espírito vai sofrer? Quanto tempo for necessário para que ele... Não é porque ele... Não, esse cara aí, esse aí merece 30, aquele merece 42, aquele ali merece 6 meses e meio. Não é isso. Quanto tempo nós precisamos para recobrar o nosso estado de consciência, admitir o nosso erro e querer tratar de repará-lo? É isso. Então, não é a questão de tempo não tem nada a ver. Na Revista Espírita, olha só, a amiga, eu esqueci o nome, qual foi o nome mesmo? É Lucelena, não é? Lucelena, então. Isso, Lu. Na Revista Espírita tem um caso, preste atenção, para a gente entender melhor a justiça divina, Lucelena Souza. Na Revista Espírita tem um caso de uma mãe que tem filhos, ela está num estado miserável, sem nada para comer. Ela vai na padaria e pede um pedaço de pão ao padeiro. O padeiro não dá o pão. E ela pensa, eu não tenho como ajudar essa pessoa, essas crianças. Se eu morrer, eles vão ter que... A sociedade vai ter que cuidar dela, porque ela vai para uma casa onde tem pão, casa de crianças onde tem pão, alimentação. Ela se matou. E o Kardec evoca essa mãe, ela aparece lá. Não tem verme comendo, não tem nada disso. E aí o Kardec conversa com ela e ela fala que o objetivo era esse. O objetivo dela tirar a vida não foi tirar a vida porque ela estava com vergonha da situação, porque ela se sentia uma inútil, porque o objetivo dela foi ajudar as crianças. Então, a intenção dela influenciou positivamente nisso. Claro que ela vai ter outras consequências? Vai ter. Não é? Todo ato tem consequência. Aí o Kardec pergunta ao São Luís, mas e esse ato? Aí o São Luís diz, esse ato vai cair muito mais sobre o padeiro do que sobre a mãe. Eu acho que, inclusive, eu não tenho certeza, é o padeiro desumano o título dessa... Exatamente, o padeiro desumano. Jorge, eu lembrei. Oi. E lá no Céu e Inferno também tem o caso de uma mãe que o filho estava doente, ele desencarna, ela vai até o celeiro, comete suicídio, e ela não tem verme correndo, não tem nada. A única coisa que ela não conseguia ver era o filho dela, né? O filho dela falou que podia estar melhor se a mãe dele não tivesse cometido aquele ato. Não tem nenhum tipo de outra consequência, a não ser que ela cometeu suicídio para poder estar com o filho. Exatamente, porque a intenção dela é diferente. Ela foi ali querendo dar uma... A ideia dela era dar uma de mandrake nas leis naturais. Mato enquanto o meu filho.
quer dizer, não tinha caridade, não tinha amor, não tinha nada no ato dela, tinha apenas egoísmo. Então, essa é uma questão importante. Então, quando a pessoa, se ela morreu ela morreu, suicidou, ela vai ter a perturbação dela, ela vai ter que se arrepender para depois buscar um mínimo de equilíbrio para se reparar. Quanto tempo vai levar isso? Depende do espírito. Pode levar 6 meses, pode levar os 30 anos que faltava, ou pode levar 100, 150, 200. Então, não existe uma regra absoluta. Todo mundo que tenta, que usa a regra com datas, com números, vai escorregar. Então, o ser humano tem 144 encarnações. Vocês já ouviram essas coisas assim? Fulano tem 144 encarnações, fulano vive não sei o que. Isso é tudo chute, não faz sentido nenhum. A gente tem que entender pela ótica moral. A ótica moral diz, nós precisamos passar por aquilo que passamos para nos tornarmos seres melhores. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo for necessário. Só isso. Feito. Muito bom. Olha, oi, pode falar. Eu posso tocar só um pouquinho do tema, só um minutinho aí? Ou não? Claro. Ô, Jorge, é porque eu estou vendo que eu estou olhando o tempo da live aí, o tempo parece estar mais corrido hoje, né? Ô, Jorge, lá no capítulo 12 lá do Evangelho, o título é Amar os vossos inimigos. E o Kardec fala que quando você está com uma pessoa que você tem algum problema, os próprios fluidos são de repulsão em relação àquela pessoa. A pergunta uma pessoa pode te provocar o mal através dos fluidos que ela emita para você? Boa pergunta, né? Antes só, Jorge, deixa eu tentar colocar uma coisa sobre isso aí que a gente ia falar agora. Ó. Desculpa, eu não sabia que isso... Não, fica tranquilo. Propriedade dos fluidos. Queria que você comentasse também, aproveitando a pergunta do Fábio, um pouquinho sobre essa questão aí. Então, vamos lá. Maleabilidade, penetrabilidade, expansividade e retratibilidade. São características da própria matéria, né? A própria matéria tem essas características. E os fluidos, que também a matéria, tem essas propriedades. Né? Então, exatamente por causa dessa capacidade que o Kardec chegou até a inferir uma coisa que só foram descobrir lá no final do século XIX, que a matéria ela é formada muito mais de espaço vazio do que da matéria condensada propriamente dita. Isso é, o campo elétrico é que dita praticamente a nossa forma, e o resto é tudo espaço vazio entre aspas aí, né, claro. Então, por isso que ela penetra, né? Sim, exato. Então, o que o Fábio falou seria essa retratibilidade aí, no caso? Retratibilidade, ele estava falando do... Eu falei do capítulo 12, que o Kardec falou que até fluidicamente, quando você está junto com o teu inimigo, existe uma certa repulsa, né, fluídica. Porque tem uma questão aí primeiro, os fluidos. O que são os fluidos? Agora vamos falar dos fluidos espirituais, os fluidos que nós, espíritos, emitimos. Sim. Ele está de acordo diretamente com o meu grau de evolução intelecto-moral. Então, se eu tenho uma dificuldade com a ler, por mais que eu finja não ter essa dificuldade, por mais que eu finja, a minha essência, eu sei o quanto eu não gosto do Alê. E por eu saber, e por eu pensar sobre essas coisas, eu estou emitindo fluido. E o Alê vai sentir esse fluido que eu irradiei. E ele vai se ressentir também. Então, ele vai sentir... Isso tem a ver com a questão da assimilação dos fluidos. Num certo nível, nós estamos num nível parecido. Por isso que eu desejo mal ao Alê, e o Alê se ressente desse mal. Se o Alê fosse um espírito superior, eu posso desejar o mal ao Alê o quanto que eu quiser, mas eu não vou conseguir abatê-lo, porque os meus fluidos não vão ser assimilados por ele. Então, tem essa questão. Ele não vai se assimilar. O fluido ele vai chegar, mas não tem, vamos dizer assim, condição do Alê assimilá-lo. Então, tem a ver com essas características todas, porque o fluido ele se irradia, então ele vai passar pelo corpo,
o perispírito vai percebê-lo. Agora, se ele vai ser assimilado ou não, vai depender única e exclusivamente da qualidade do alê. Então, essa ideia que as pessoas têm, né, de macumba, basta não acreditar que não pega, né, assim, as pessoas falam, isso não faz sentido. Alguém te jogou uma praga, mas eu não acredito, não pega. Não é isso, ela te desejou mal. Então, ela irradiou um fluido sobre você. Se você for uma pessoa má, você vai se assimilar com aquele fluido. Isso aí é certo. Legal, legal. O fluido, na questão do pensamento, lá, eu posso tanto qualificar quanto modular, é isso? O meu pensamento. E ele vai depender do quê? Do que a gente combina, do que a gente qualifica, com o que a gente movimenta ou direciona. Seria mais ou menos nesse sentido ou não? Sim, porque o que seria a combinação dos fluidos? Nós estamos em um ambiente físico. Então, o meu pensamento junta com o pensamento do Ali, que junta com o pensamento do Fábio, e esses fluidos formam outro fluido. Ok? Esse fluido, ele está o quê? Combinado. Então, formou uma atmosfera. Essa atmosfera vai ser mais ou menos salutar, mais ou menos degradante, de acordo com a nossa qualidade do nosso pensamento. Como nós qualificamos esses pensamentos? Pelo nosso pensamento, pela pureza, pelos sentimentos que a gente coloca nesses pensamentos. Né? E nós movimentamos como? Pela nossa vontade. Sim. E direcionamos pelo nosso desejo também, que é o nosso pensamento. Então, está perfeito isso aí. Tá correto, então, é usar esse esquema, então. Tá sim. Não, legal, legal. Deixa eu só dar uma olhada no chat, que eu vi uma pergunta interessante. Só que aí já passou bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jorge, fale sobre a consciência no conceito espírita. Como a gente estava falando de suicida, de suicídio moral, essas coisas, eu acho interessante essa pergunta da Luísa. Obrigado, viu, Lu? Excelente pergunta, porque essa é uma pergunta muito profunda, né? O que é consciência? A consciência é um pensamento. Ela é um tipo de pensamento. Então, ela está dentro da característica do que eu sou. Okay? É um pensamento que eu emito. Isso é minha consciência. Então, o desejo é um pensamento. A vontade é um pensamento. Então, do ponto de vista espírita, a consciência é um pensamento que eu tenho. Ele tá relacionado com o quê? Com tudo aquilo que eu sou. Eu só sou o que sou porque eu passei pelo que passei. Isso é interessante, né? Eu só sou o que sou porque eu passei pelo que passei. Então, se eu não tivesse apanhado da minha mãe lá no passado, o Jorge que é hoje não seria esse Jorge aqui. Seria outro Jorge. Então, a minha consciência, ela é um pensamento que ele vai refletir o quê? Todas as coisas que eu passei, que eu vivi através de todas as minhas existências. Então fala. Não. Fala. Então, essa consciência seria o produto de todas as nossas vivências pretéritas até o exato momento, é isso? Exatamente. Por isso que eu gosto daquela tradução, né, que diz onde é escrita a lei. É porque eu ia falar isso justamente agora. Então, está escrito. Então, o correto não seria está escrito. Ela é escrita. Por quê? A cada vivência que eu vou tendo em mundos de corpo material, que eu vou progredindo, eu vou tendo uma nova visão daquele fato. É isso? Exatamente. Eu vou aprendendo com a vida e vou depreendendo as leis naturais a partir de tudo que eu vivi. Por isso que os espíritos de terceira ordem adivinham Deus. Os espíritos superiores veem Deus. Por que eles adivinham? Porque eles vão depreendendo, eles não têm condições para ver, eles vão depreendendo de acordo com o conhecimento dele. Então, a consciência é um pensamento que reflete a excelência do espírito. Se é um espírito que não tem muitas bases morais, por exemplo, falando de tal, não tem consciência nenhuma. Por quê? Porque ele não tem realmente essa vivência espiritual. Não é que está lá dentro assim, não. Se está lá dentro, poxa, basta tirar, né? Igual as pessoas estão inventando as chip de perispírito,
né? Pô, bota um chip lá no espírito e bota essa consciência para fora e ele se torna um espírito puro. Não é assim. É um pensamento. Está lá no livro dos Espíritos. Pode prestar atenção. Os Espíritos falam. A consciência é um pensamento. E esse pensamento, ele reflete o quê? A individualidade. Não, ótimo. Perfeito. Fábio, quer falar alguma coisa sobre, filho? Não, tranquilo. A Ana Sabino. Obrigado, viu, Ana? Quando nos referimos a alguém dizendo a energia de fulano é ruim, isso é correto ou não? Então, aí vem a questão do conceito de energia. Na verdade, quando a gente fala assim, os fluidos que são característicos daquela pessoa, ok? Não são de boa qualidade. Você pode usar a energia, numa conversa informal, não tem problema nenhum. Sim. Pode usar, né? Mas o que é isso? É o fruto da qualidade dos pensamentos dela. Os pensamentos dela, os desejos dela, a vontade dela em emitir esses pensamentos, criam nela uma atmosfera espiritual. Que você, ao entrar em contato com essa atmosfera espiritual, você se ressente. Então, você não gostei muito, não senti bem. Onde tal tem... fala assim, não, os fluidos que são característicos dessa individualidade através dos milênios. Ela tem energia, essa pessoa... É com a alma lavada, enxugada, retorcida. Fulano de tal tem uma energia, né? A pessoa é negativa. Não existe pessoa negativa. A gente está usando aí uma questão genérica, mas que a gente entender que são os fluidos que são característicos de acordo com os pensamentos dela, com os desejos dela. Não, deu para entender. Então, quando você vê, Ana, alguém assim, você tem a noção de que os fluidos característicos daquela pessoa, daquele fulano, não são muito bons, então são negativos. Então, Kardec fala pernicioso, né? Fluidos perniciosos. Então, você esquece esse lance de energia aí, tá? E a gente pode ajudar a modular aquela pessoa numa certa indução. Então, Sim. exemplo, nós, espíritos de terceira ordem, geralmente, a gente, quando busca assunto com um desconhecido, a gente sempre procura um fato negativo. Já percebeu isso? Geralmente é assim, né? Tu tá lá na fila lá do banco, caramba, esse caixa é mole, né? Ainda te pergunta, né? Então você, eu acho que talvez ela possa ter ido fazer algum trabalho, aí você já modifica o assunto, já começa a falar de outras coisas, ela vai começar a pensar outras coisas, de repente, positivas, e aí o ambiente melhora. Você induziu ela a emitir pensamentos de forma diferente, que a atmosfera daquele ambiente também vai se ressentir disso. Não, perfeito. A Ana, ela tem uma pergunta, e eu não entendi muito, mas vamos colocar para discussão aqui, eu acho legal. Pergunta: em que a ciência material usou ou pesquisou baseado na ciência espírita a partir da codificação do espiritismo? Tem relação da ciência matéria com a ciência espírita? Então, a ciência material, o objeto de estudo da ciência material é a matéria. O objeto de estudo da ciência espírita é o espírito. Então, são objetos de pesquisa diferentes. Agora, existem elementos que a ciência espírita já tratou, que a ciência material começa a tatear também, porque são coisas que vamos dizer assim, se ligam. Um exemplo, a questão do pensamento positivo, da oração, o poder da oração, essas coisas. Por quê? A ciência material começa a observar ali que alguns grupos de oração têm um impacto positivo na vida. Mas não que isso aconteceu porque eles eram espíritas e estudaram espírita. Aí está lá no Livro dos Espíritos. Todo aquele que, de certa forma, observou a natureza com certa isenção, chegou aos mesmos resultados. Então, não é a ciência material nunca usou a ciência espírita para elaborar nada, porque a maioria nem conhece. E geralmente, quando entra em contato com pessoas que não conhecem a ciência, apesar de ser espírita, não conhece a ciência espírita e dá conceitos equivocados. E aí que a coisa embola mais ainda, aí que a pessoa olha e aí que eu não quero ver mesmo. Então, assim, a ciência nunca, que eu saiba, nunca usou a ciência material
ok? Agora, existem pesquisadores materiais, pesquisadores da matéria comum, que estudaram o espiritismo, como William Crookes, como o Kirlian, como tantos outros que tiveram o Pierre Curie, Marie Curie, eles eram espíritas, faziam reuniões mediúnicas e tudo, mas nenhum trabalho deles veio, por dizer assim, por consequência de ter estudado a ciência espírita. Por quê? Porque são objetos diferentes, né? Uma vez um amigo que conta muito isso, que ele estava num congresso de física e apareceu um espírita lá querendo falar que o espírita era uma partícula, e aí o cara começou a perguntar qual é o spin dessa partícula, qual é o momento angular dessa partícula, o cara não sabia responder, deram um esporro nele, porque é isso, como é que você vai dizer que o espírito é uma partícula? Olha só que coisa, está dizendo que o espírito é matéria, o espírito é matéria, né? Percebe? Então, são coisas diferentes, não dá. Inclusive, Ale, o William Crookes ele só foi pesquisar porque a Sociedade Real lá de Londres pediu para ele desmistificar tudo aquilo, e a própria médium Florence Cook que foi atrás dele, né? Através se materializou o espírito Kate King. Mas ele foi pesquisar para desmistificar aquilo tudo, não foi que ele foi buscar aquele tipo de coisa, não foi isso aí? E ele acabou agraciado, né? Ficou muito mal visto depois. Porque também tem no movimento, inclusive a Lúcia colocou uma pergunta aqui, que é assim, é peculiar, mas é interessante a gente jogar uma luz aí para a gente poder entender o que significa ser fraco de espírito. Posso responder antes, Jorge? Pode. Claro. É que tem um capítulo lá no livro Céu e Inferno que é exatamente, o título é A Carne é Fraca, né? E lá o Kardec vai explicar que a carne é carne, assim, a gente vai perceber isso, não sei se tem essa relação com o que ela está perguntando, mas falar que a carne é fraca pelos males que nós fazemos, que nós cometemos, pelas paixões, isso não justifica, porque quem comanda tudo é o espírito, então não serve para nós espíritas, nem a carne é fraca, e talvez eu sou fraco de espírito ou coisa parecida. Lu, a gente também a gente vê muito esse termo ligado quando a pessoa moralmente, né, falando, ela não desperta muito para tal coisa, e é onde ela acaba se enterrando por si só. Por exemplo, o cara às vezes não consegue sair de um vício qualquer. O cara lá tem um espírito fraco, porque ele não consegue, às vezes, vencer essa paixão, devido à influência da matéria e tudo mais. Mas não é um termo legal usar. Por que eu acho que não é legal usar? Porque acho que só a pessoa sabe o que se passa com ela. É fácil a gente julgar o fulano, o espírito é fraco. Talvez fraco no nosso conceito, e às vezes para ele não. Entendeu? E aí vai muito. Jorge, quer falar alguma coisa? É isso mesmo, assim, entender que a expressão espírito fraco, na verdade, está dizendo em relação à vontade, que é um atributo do espírito. Todos os espíritos têm os mesmos atributos. A vontade que nós podemos fazer é exercitar essa vontade. Então, esse que chama espírito fraco, na verdade, é um ser que não sabe ainda usar um atributo que ele tem, que é a vontade. Só isso. Ou ele também não quer, né, Jorge, sair daqui. Também. Porque eu falei, depende muito de cada um, porque às vezes o cara não quer sair, né? O cara é fraco. Não, ele tá se comprazendo, né, naquele vício, naquela condição moral, ou em tudo mais. Então, ele não tá nem aí, pô. Fala que sou fraco, mas eu quero ficar aqui, boa. Agora, tem duas perguntas muito interessantes. Vamos lá, pra gente fechar. A Janaína, nossa querida Janaína, ela faz um comentário, na verdade. Sobre o suicídio, concordo plenamente com o que foi falado, pois cada caso é um caso, e a falta de entendimento faz surgir teorias equivocadas, generalizando tudo. É isso mesmo, Jana. O objetivo aqui nosso é isso, é não colocar. Aí tem o nosso querido, Jorge, aí, ó. Conhece essa fera aí ou não? Isso. Aí, ó. Quando alguém com um bom fluido encontra alguém com um fluido ruim, gera nessas duas pessoas algo que Kardec chama de asfixia da alma.
os dois sentem dores no corpo. A gente sempre acha que é o outro que está com um mau fluido, ou que podemos ser nós com um fluido não tão bom. Tem relação isso ou não, Jorge? Então, as almas, elas se ressentem das correspondências fluídicas. Então, se eu passo por alguém que está emitindo um fluido com a qualidade ruim, eu vou sentir aquela qualidade ruim. Agora, desde que eu entenda que aquela qualidade ruim não é uma característica minha, ok? Eu sei que eu vou me livrar daquilo. Agora, enquanto eu estiver em contato com aquele fluido vai gerar um desconforto em mim. Isso aí é muito natural. Assim como eu estou aqui no meu ambiente. Aí chega aqui Francisco de Assis, né? Aí eu começo a me sentir meio eufórico, sentir um negócio. Por quê? Porque o fluido dele está também impactando em mim da mesma forma. A diferença é que tanto um quanto o outro não são meus fluidos. Então, um vai embora e o outro também. Então, ainda vou me ressentir por alguns instantes, ok? Mas ele vai ser dissipado. Então, você está lá. A pessoa que tem uns maus pensamentos vai se afastar, você vai se sentir ainda um pouquinho de acordo um certo tempo, depois passa. E o Francisco de Assis é a mesma coisa. Você vai se sentir bem, saiu da reunião lá feliz, e daqui a pouco você volta para os seus estados, porque o seu fluido tem acordo com os seus pensamentos, com as suas características. Então, tudo tem a ver com o quê? Como nós assimilamos e como nós, vamos dizer assim, repelimos os fluidos que passam por nós. Acontece o mesmo no processo de obsessão. No processo de obsessão, o espírito fica ali. Se for uma obsessão muito longa, mesmo o espírito saiu, aqueles fluidos ainda ficam no perispírito daquela pessoa. Mas ele vai se dissipar porque é natural. Isso também acontece. Porque cessou a fonte, então aos poucos ele vai... Agora, vocês já ouviram esse termo, asfixia da alma, em Kardec? Eu nunca observei. Não, também não. Também nunca... Depois você manda para mim, Marcos, a referência disso aí, onde que está isso aí, porque eu nunca me deparei com isso nas leituras de Kardec. A Rita, que você respondeu uma pergunta dela referente, ela está para o Jorge. Podemos dizer que a água é uma fonte de energia? Então, a água não é uma fonte de energia. A água é água. Ela tem as propriedades características da sua molécula, ok? Agora, se esse fluido ele tem a capacidade de, vamos dizer assim, eletroliticamente ou de qualquer forma de fazer com que alguma característica fluídica ela possa carregar, isso pode acontecer. Né? Então, exemplo, olha só, vamos usar um exemplo mais claro. Você pegou um ônibus, ok? E você está andando no ônibus há muito tempo, daqui a pouco você começa a se sentir mal. Né? Alguns, até de ônibus ou carro, né? Aí alguém começa a sente náuseas, etc. Por quê? Porque eletricamente o seu corpo está gerando ali uma carga. Então, como você está isolado no carro, essa carga fica no seu organismo, ela começa a se desorganizar. Então, se isso acontece naturalmente, você vai lá, aterra a sua mão, bota num metal, a água também pode servir nesse sentido. Se você também não está ali, você toma um banho, ela vai te ajudar eletricamente, não estou falando eletricamente no sentido do organismo mesmo. E às vezes a gente vai dar propriedades espirituais à água, não é isso. Ok? Então, os nossos corpos são matéria, e a matéria em atrito, ela gera carga. Então, a água ela pode ter essa propriedade material de, vamos dizer assim, aterrar e tirar o excesso de carga ali, você achar que é alguma coisa espiritual. Um exemplo, o cara, desculpa usar o nome aqui, tá? O cara passa lá a semana inteira vindo da Atena, reclamando do mundo, não sei o quê, mundo cão. Aí os fluidos que são característicos dela vão gerar um certo estado, ok? Aí ela vai tomar um banho, ela se sente aliviada. Por quê? Alguma questão da física foi aliviada.
Não cessou a causa é porque você gosta de pensar em coisa ruim. Mas o efeito, que foi um efeito material, ele pode ser sanado por algumas coisas materiais, ok? Um exemplo, uma pessoa com depressão é um processo, né, espiritual do ser, da individualidade. Mas você pode usar um auxílio material, um remédio que vai dar um up no seu corpo para que você possa, aí, pela sua vontade, sair. Então, as questões materiais também podem influenciar, mas não que a água tenha energia, né? A água tem as características dela, né? Então, está lá de acordo com as propriedades. Se você aumenta a temperatura daquela água, pode mudar o ângulo, alguma coisa na forma da água, etc. Pode sim, mas isso aí tem a ver com energia material e não com energia espiritual, ok? São coisas... E Jorge? Oi? E se você incluir um átomo de oxigênio, aquela água que fazia bem, você acaba desencarnando se você tomá-la, não é verdade? Exatamente. Você tem lá o oxigênio, bota mais duas moléculas, 2 átomos de oxigênio, vira o gás oxigênio. Botou mais uma, virou ozônio, que é um veneno. Então, é isso. Mas isso aí, as propriedades têm energia de ligação, mas isso são características da matéria, que vão regular as questões materiais. As questões materiais podem até ter uma repercussão nos espíritos de terceira ordem, que somos nós. Isso tem. Então, exemplo, eu estou aqui 2 dias sem comer. O meu humor não vai ser o mesmo, né? Depois de eu comer aquele pudim maravilhoso. Né? Isso por quê? É a influência da matéria sobre o espírito. Então, a água tem as suas características, mas não no sentido espiritual, é no sentido material, tá bom? Então, é interessante porque, olha só, eu até pensei, a Iane colocou, Iane, obrigado pela sua participação, tá? Pelo seu carinho. E o sal grosso? Serve a água com sal grosso? Igual você falou de jogar aí, ó. O sal grosso tem a mesma propriedade do sal fino, né? Ele vai gerar um íon, esse íon pode, de alguma forma, ajudar a limpar o excesso de carga elétrica, material que está te desorganizando. Mas não adianta você ficar falando mal do vizinho e tomar banho de sal grosso. Não adianta, porque aí são coisas diferentes. O Coisa falou lá, é que a alma fica asfixiada, o Marcos falou. Então, o que seria ser asfixiada? Você está imerso num fluido, ok? Que não é seu, você fica... Então, se ele é negativo, você vai... Um exemplo, aconteceu comigo. Eu estava numa reunião mediúnica e eu tive a oportunidade de sentir a presença do Eurípides Bassanufo. E ele foi chegando e eu fui começando a me... Parecia que eu estava tomando um banho de cachoeira 4 horas da manhã no inverno e aquela... Porque no fluido dele, eu estava me sentindo, de certa forma, asfixiado também. Mesmo sendo bom, era algo que estava me excitando demais. Então, isso também pode acontecer. Você está num ambiente que é aquele tumulto, aquela quizumba, todo mundo brigando, falando mal de todo mundo. É a sucursal do inferno, né? Né? E você também começa a se sentir ali, deixa eu sair daqui. Esse asfixiar é nesse sentido, não no sentido de que está, né, agarrando o pescoço ali e apertando. Asfixiar no sentido você se sente tão inundado daquele fluido que te causa uma desorganização ruim, grande. Aí você vai querer sair daquilo, ou pela prece, né? Se você estiver preso, por exemplo, está preso. Ali só tem quizumbeiro. Você não vai sair dali. O que você tem que fazer? Mergulhar dentro de si e exercitar a sua vontade para que os fluidos que são característicos seu possam neutralizar ao máximo essa influência que você está se ressentindo ali. Não. Viu, Ale? Pode falar, Fabião. Rapidinho, é que lá no Livro dos Médiuns, lá no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, o Espírito, o Kardec faz perguntas para o Espírito de São Luís, se não me engano, e ele fala, inclusive, que os Espíritos podem fazer... O Kardec pergunta se os Espíritos podem fazer substâncias para curar enfermidades. E os Espíritos respondem que... O São Luís responde que frequentemente isso acontece. Então, os próprios Espíritos podem fazer isso, né? Manipular alguma substância para que a gente talvez não fique doente ou coisa parecida. Sim, não, perfeito. Pessoal, a gente já esgotou o nosso tempo hoje aí. Eu quero agradecer
a participação de todos, bastante comentário, temos que sugar o Jorge cada vez mais, então eu trouxe o Jorge para a gente dar uma folga para vocês, eu e o Fábio, né? Foi proposital para liberar um pouco vocês ficarem mais à vontade hoje aí. Lembrando que na terça-feira, 21h05, nós vamos ter o resenha, né? Nós vamos ter o Jorge Velho aí, nós vamos trocar uma ideia legal, nós vamos falar Kardec e o movimento espírita. Isso surgiu uma conversa aí muito longa entre eu e ele a respeito do movimento espírita, onde surgiu essa ideia de a gente falar de alguns conceitos referente a isso. Então, fica o convite. Se você puder compartilhar, curtir, olha que belezura aí, ó, tá vendo? Ó? Agora tem outro turno aqui, ó. Aliás, o Jorge falou sobre comida de pudim aí, é porque agora na quarentena ele está se despontando com um exímio gastrônomo aí, ó, um cookie aí, ó, que ó, o rapaz, cada dia é um prato que ele faz. Como se chama, Rê? Pedro. Esse é o Pedro, a grande Pedrão, ó. E ainda bem que ele puxou para Adriana, hein, rapaz? Deixa um abraço para ela, viu? Jorge, obrigado mais uma vez por tudo, pela sua grande presença, pelo seu carinho, pela sua participação e pelo seu conhecimento compartilhado. Muito grato por tudo, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Espero ter ajudado aí, contribuído. Então, obrigado, Fábio, obrigado, Ali. E que a gente continua aí nessa batalha, né? Aliás, quer falar um pouco sobre as biografias que você está montando aí? Estou fazendo lá no canal, né? Fizemos do Lamennais, depois fizemos do Lacordaire, agora vamos fazer do pastor Channing, que é o pastor americano que também contribuiu lá na codificação. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos lá. Olha, tá bem divulgado do Jorge aí, porque ele também falou sobre Muhammad Ali, lá também a Rainha de Oud e tudo mais. Que são exemplos lá do livro Céu e Inferno, que para mim é sensacional, assim. Ele é muito bem feito, tudo. Eu queria até, eu não tive a oportunidade de falar ainda com o Jorge, gostaria de parabenizar pelo trabalho na divulgação da nossa doutrina. Parabéns, viu, Jorge? Obrigado. Continue sempre assim, viu? Inclusive, ó, a hora que terminar esse livro, eu e o Fábio já vamos entrar no livro Céu e o Inferno. A gente vai debruçar ele aqui, esmiuçar cada vez mais ele. Então, muito grato, viu, Jorge? Que Deus possa te abençoar cada vez mais, tá? Você, o Pedrão e a Adriana aí. Fica com Deus. Fabião, você faz a nossa peça de encerramento? Você não quer fazer, Lê? Porque eu fiz a de início, era melhor você. Tá bom. Pessoal, obrigado, viu, por tudo. A gente estendeu um pouco mais hoje aí. Lembrando que assim que terminar, a gente já vai colocar no YouTube, ok? Vamos colocar no YouTube aí. Então, entra lá no canal, se inscreve, aciona aquele sininho lá, quando sempre está colocando vídeos novos lá, a gente vai sinalizar para vocês. Se você puder curtir, compartilhar, olha, muito grato. Então, vamos encerrar com a nossa prece, ok? Então, eu peço que nós nos conectamos com Deus, e de coração agradecemos a oportunidade de mais um encontro de estudos, de reflexões, mais um encontro em que a gente traz alguns conceitos doutrinários importantíssimos para o nosso entendimento mais amplo da doutrina e mais profundo. Rogo a Deus que possa, durante toda a semana, sempre permitir que esses bons espíritos estejam conosco, nos impulsionando nos nossos trabalhos, seja em qualquer campo que você esteja, no campo social, afetivo, familiar, que eles possam sempre dar suporte para cada um e que Deus possa abençoar cada um de vocês, e muito grato por tudo, que Deus nos abençoe, lembrando que
até o próximo domingo, ou melhor, até a próxima terça, com o nosso querido Guilherme Velho aqui. Nós vamos falar sobre Kardec e o movimento espírita. Muito grato a todos.